19 de março, meditação no devocional Café com Deus Pai. Sua conta está paga. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Isaías capítulo 43, versículo 25. Imagine-se com uma dívida pendente, uma conta a ser saldada com a justiça, quando de repente sua ficha é limpa. Pense em todas as suas dívidas desaparecendo, ao verificar seu cartão de crédito e financiamentos, e perceber que estão completamente quitados. Imagine que alguém pagou todas essas contas para você. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele pagou uma dívida que era nossa. Ele pagou o preço do pecado que era nosso. Levou sobre si as nossas dores e transgressões. Embora os pecados tenham sido pagos por Jesus na cruz, essa verdade só permeia a nossa vida quando acreditamos e reconhecemos Jesus como Salvador e Senhor, ao quebrar todo o nosso orgulho, reconhecer nosso pecado e admitindo que precisamos do seu perdão. Tudo que o diabo quer é levar-nos a uma cegueira espiritual, a ponto de não enxergarmos o caminho, mantendo-nos sujos e sobrecarregados pelo pecado. Mas hoje você tem a oportunidade de viver uma nova vida, livre de todo pecado, limpo de toda imundícia, convicto do seu propósito em Deus. Viva em santidade e adore aquele que merece todo o louvor e toda a glória. Considerando a grande obra de Jesus por amor a todos nós, hoje podemos ser o sal da terra e a luz do mundo para aqueles que ainda estão nas trevas. Assim como Deus Pai quer aliviar seu fardo porque o ama incondicionalmente, Ele também deseja vê-lo livre de todas as amarras para que possa fazer a diferença onde estiver. Faça a melhor escolha. Entregue-se totalmente a Jesus, reconhecendo os seus pecados e receba perdão e salvação. Trilhe então uma nova caminhada em novidade de vida. Você não é o seu pecado e a sua circunstância. Você é um filho amado de Deus Pai. Então essa mensagem de hoje nos fala no título que sua conta está paga. E o pastor Júnior Rostirola colocou esse versículo: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 25. Eu e você somos pecadores, nós já nascemos pecadores, porque nós somos descendentes do primeiro homem que foi criado por Deus, que foi Adão. Adão foi criado sem nenhum pecado. E quando as pessoas nasciam de Adão sem pecado, elas nasciam sem pecado. Mas no momento em que Adão conheceu o pecado, todos os seus descendentes passam a ser pecadores. O que significa que nós somos pecadores? Significa que o nosso coração tem inclinações para o mal. Todos nós, desde que nascemos, temos inclinações a ter inveja, a ter mágoas, a ter ressentimentos, a dizer palavras inadequadas, indevidas, xingamentos em relação às outras pessoas. Somos inclinados a ter maus pensamentos, muitas vezes que fazem críticas em relação aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, às pessoas à nossa volta. Todas essas inclinações que lutam contra nós, as inclinações que muitas vezes levam-nos a pensar até mesmo em tirar a própria vida, em matar alguém porque
nos deve alguma coisa ou porque nos enganou, a inclinação para enganar alguém, para trapacear, todas essas coisas que existem dentro das pessoas, dos seres humanos, são fruto do pecado. O pecado mora no coração do ser humano. Mesmo aquele que paga todas as suas contas em dia, mesmo aquele que luta para ser um bom esposo, para ser uma boa esposa, para ser um bom filho, sempre há, em algum momento, algum pensamento mau a respeito de alguém ou algum pensamento de raiva, fúria, mágoa ou alguma palavra que dissemos ou dissemos contra alguém a respeito de alguém. E tudo isso são condutas pecaminosas. O próprio olhar, quando vemos uma pessoa sem as suas roupas, temos malícia. Esse foi o primeiro sinal quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden e eles comeram do fruto proibido, desobedecendo a Deus. Foi quando entrou o pecado, quando entrou a visão do pecado no coração do ser humano. A primeira coisa que eles identificaram é que eles estavam nus. Então, ali já se revelou a entrada do pecado no coração do ser humano. Por essa razão, por mais que você seja uma boa pessoa, por mais que você lute todos os dias para ser um bom filho, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser uma boa filha, ser uma pessoa que paga as suas contas, ser uma pessoa que limpa o coração e que procura não falar mal a respeito de ninguém, que lava o coração para não ter inveja de ninguém, que busca não se comparar a ninguém, por mais que você se esforce em tudo isso, no que nós percebemos é que nós temos essas inclinações. Quem pode dizer que nunca se comparou a alguém e pensou, eu gostaria de ter isso ou aquilo daquela pessoa? Quem pode dizer que nunca disse uma palavra contra o seu próximo? Quem pode dizer que nunca pensou mal a respeito de alguém ou realizou um julgamento inapropriado de alguém? Quem pode dizer que nunca, vendo uma pessoa, nunca sentiu algum tipo de atração ou algum tipo de pensamento malicioso ou alguma coisa assim? Quem pode dizer que nunca proferiu uma mentira e que sempre disse a verdade? Por todas essas coisas que nós experimentamos em nosso coração, vemos que carregamos o pecado. E para que nós fôssemos justificados desse pecado, Deus enviou Jesus para que ele, que não esteve, que venceu todas essas inclinações, ao morrer numa cruz, sendo condenado como um ladrão, recebesse o castigo de toda a humanidade. Paulo explicou isso na carta que escreveu aos Romanos. No capítulo 5, no versículo 12, ele fala: E assim como o pecado entrou na humanidade por meio de um homem, também por meio de um homem que morreu justo por todos, os pecados foram perdoados. É por isso que o pastor Júnior Rostirola colocou essa mensagem de que sua conta está paga. A nossa conta pelos nossos pecados está paga quando nós aceitamos a Jesus. Quando nós estamos diante de Deus, Deus olha para nós e Ele nos vê com as manchas dos nossos pecados. Mas quando nós aceitamos a Jesus e dizemos que Jesus é o nosso Senhor, então, quando temos Jesus, Deus olha para nós como aqueles que estão ao lado de Jesus. E se nós somos amigos de Jesus, então somos amigos de Deus. É como quando você não conhece o presidente, o governador ou o prefeito. Certamente que se você batesse na porta do prefeito, do governador e do presidente, ele olharia para você e diria: eu não lhe conheço, eu não te recebo na minha casa porque eu não lhe conheço. Mas de repente você conhece o filho do prefeito, o filho do governador, o filho do presidente.
e você se torna amigo do filho dele. E de repente esse filho diz para você: venha comigo para conversar com o meu pai. Então você vai com o filho, que agora é seu amigo. Então você chega na casa do prefeito, do governador ou do presidente e eles abrem a porta e recebem você como filho, porque dizem: você é amigo do meu filho? Ah, então muito prazer. Seja bem-vindo porque você é da casa. Quem é amigo do meu filho também é meu amigo. Assim é o que acontece quando nós recebemos Jesus. Nós somos apresentados na casa do Deus Pai, porque agora somos amigos do Filho. E esse Filho se chama Jesus. Ele morreu para trazer salvação. E esse texto de Isaías fala: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. O profeta Isaías escreveu esse texto se referindo a Jesus. Jesus fala para você, fala para mim: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Então receba Jesus. Como eu faço para receber Jesus? Diga agora: Senhor Jesus, eu te recebo como meu amigo, mas como meu Salvador. Eu recebo aquele sacrifício que foi feito na cruz por mim para me salvar. Eu reconheço que aquela morte foi pela minha vida, pelos meus pecados, e eu te recebo como meu Senhor. E agora eu sigo o seu caminho e quero o teu Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amigo de Jesus e de Deus, que quando você recebe Jesus como Salvador, você recebe ele para estar do seu lado, para lhe iluminar e ensinar em que caminho andar, para que você receba a luz de Deus. Então, sua conta está paga, mas para que você receba esse crédito, você precisa receber Jesus. A sua conta está paga, mas você precisa aceitar esse pagamento. E você aceita esse pagamento aceitando a Jesus e colocando a sua vida totalmente para seguir a Ele. Essa é a mensagem de hoje do Café com Deus Pai, desse dia 19 de março. E a frase lateral diz aqui: só em Jesus encontramos perdão e salvação para a nossa vida. Quando Jesus morreu ali na cruz, ele perdoou todos os nossos pecados. Nós todos temos a inclinação para o pecado, mas quando recebemos Jesus, Deus não olha para nós como pecadores, ele olha para nós como amigos do Filho. E como amigos do Filho, nós entramos diante da presença de Deus. Nós recebemos o perdão e podemos entrar agora na casa de Deus. Recebemos a salvação, porque não podíamos entrar na casa do Pai, mas agora podemos em Jesus, no sacrifício que Jesus fez por nós. Lendo mais uma vez a frase: só em Jesus encontramos perdão e salvação para a nossa vida. E uma lembrança aqui é que muitas pessoas dizem: para você chegar até a casa de Deus, existe uma montanha. Você pode chegar até o topo da montanha por vários caminhos. Você não precisa receber a Jesus. Você pode ir por ali, por lá, por aqui, por lá. As pessoas dizem isso. Mas a verdade é que só Jesus é o Filho de Deus e só Ele traz o caminho para a salvação. Só existe um caminho para que você receba a entrada na porta da casa de Deus. E esse caminho é Jesus. Então receba Jesus, porque só em Jesus encontramos perdão e salvação para a nossa vida. E por que é só em Jesus? Porque foi só Ele que foi enviado por Deus e só Ele que pagou pelos nossos pecados morrendo na cruz. Os outros que vieram trazem filosofias, mas eles não deram a própria vida e o próprio sangue
por nós, mas Jesus fez isso. E é por isso que, se ele é o que entregou a própria vida, só ele pagou esse preço e essa dívida, nos dando crédito para entrarmos juntamente com ele diante de Deus Pai. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 1, e a palavra-chave de hoje é perdão. Leia depois João, capítulo 1. João, capítulo 1, nos fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? Nós sabemos que o verbo é uma palavra que indica ação. Então, comer, beber, falar, andar, correr, caminhar, são palavras que são verbos. Quando João fala isso, que no princípio era o verbo, houve um princípio da criação da terra. Nesse princípio, Deus disse que haja luz e houve luz. Depois Deus disse que haja separação entre as águas do céu e as águas que estão na terra. Depois Deus disse que haja o surgimento da separação entre as águas e as águas, e surgiram os mares. Depois Deus disse que haja uma porção seca no meio dos mares. Então surgiu uma porção única que se chamou terra. Depois o Senhor disse que haja animais aquáticos, e surgiram os animais aquáticos. E depois ele disse que hajam relva sobre a terra. Depois Deus disse que haja árvores frutíferas com semente, cada uma produzindo seu fruto. Depois Deus disse que haja animais terrestres e animais que voam, as aves. Depois Deus criou o homem. Deus tomou do pó da terra e criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E por último, ele criou a mulher, colocando um sono profundo no homem, tirando da sua costela, criando carne da sua carne a mulher para lhe servir como adjutora, e depois ele descansou no sétimo dia. Cada uma dessas coisas que foi acontecendo, que está descrita em Gênesis, no capítulo 1, mostra que Deus foi criando as coisas pelo poder da palavra. Ele teve um verbo, o verbo que criou cada coisa. E João, no capítulo 1, fala que no princípio era o verbo. Ou, em outras palavras, no princípio era Deus, que estava criando tudo, mas ele fala que Jesus era esse verbo. Jesus, ao mesmo tempo que assumiu a forma de carne e morreu em nosso lugar, ele também estava, desde o princípio, como Espírito juntamente com Deus, e cada vez que Deus dizia, haja luz, o Filho, que era o Verbo, que era Jesus, estava fazendo a luz acontecer. Ele é o Verbo de Deus. Então, João 1 fala para nós sobre isso, que no princípio, lá na criação, era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus, ele já era Deus, ele já estava com Deus desde o princípio. E o Verbo estava com Deus na criação e ele habitou, se fez carne e habitou entre nós. João está explicando. Ele assumiu a forma de carne e veio para viver um tempo na terra, para morrer por nós, para trazer a reconciliação com Deus. Então, essa é a mensagem de hoje. Você pode também ler depois Filipenses, capítulo 2, versículo 6 até o versículo 11. Lá, Paulo explica que Jesus não usurpou ser igual a Deus, ou seja, ele não se importou de, embora ser Deus, querer exigir que ele ficasse somente no céu, mas ele aceitou assumir a forma humana e nessa forma humana, ele aceitou ser humilhado como ladrão para morrer na cruz, para que eu e você pudéssemos ter a nossa conta, a nossa dívida paga diante do Pai. Hoje, eu e você podemos entrar na presença do Pai sendo amigos do Filho, sendo amigos de Jesus. Leia depois João, capítulo 1, e lembre-se de que em Jesus a sua conta está paga. Receba esse crédito,
recebendo Jesus. Diga: Jesus, eu te recebo como Salvador e Senhor da minha vida. Me dá o teu Espírito Santo para lhe seguir até o último suspiro da minha vida, até o último momento da minha vida para estar com o Senhor. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia com a presença de Jesus e do Espírito Santo, com Deus Pai.